Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as equações do segundo grau. Bem, nós temos as equações do segundo grau nesse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a é o termo que acompanha x ao quadrado, o b é o termo que acompanha x e o c ele é o termo independente. Lembrando aqui que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, zero vezes qualquer número é sempre zero. Então, esse termo, se o a fosse zero, o termo x ao quadrado aqui iria desaparecer. E o que caracteriza ela ser uma equação do segundo grau é o maior expoente ser igual a 2. Então, eu não posso desaparecer com o x ao quadrado. Uma equação do segundo grau que tem esse formato, nós dizemos que ela é uma equação completa. Ela é uma equação do segundo grau completa. Nós temos outros tipos de equação: ax² mais bx igual a zero, ax² mais c igual a zero, ax² igual a zero. Essas equações, elas são chamadas de equações do segundo grau incompleta. Na primeira, ax² mais bx igual a zero, está faltando o termo c. Se falta o termo c, quer dizer que o c é igual a zero. Na segunda, ax² mais c igual a zero, observe que está faltando o termo b. Então, quer dizer que o termo b é igual a zero. E na última, ax² igual a zero, a gente observa que falta o termo b e o termo c. Isso quer dizer que o termo b é igual a zero e o termo c também é igual a zero. Agora nós vamos ver alguns exemplos de equação do segundo grau incompleta. Meu primeiro exemplo, eu tenho aqui x² menos 81 igual a zero. Primeiro eu vou identificar quem são os termos dessa equação. Quem é o termo a? A é o termo que acompanha x². Quando ele não aparece, quer dizer que ele é o número 1, está aqui invisível. Então, o termo a é o número 1. O termo b é o termo que acompanha o x. Como não tem aqui, quer dizer que ele vale zero. E o termo c é o termo independente. Nesse meu exemplo, o termo independente, não tem nenhuma letra do lado dele, é o menos 81. Para resolver uma equação do segundo grau incompleta e faltando o termo b, é bem simples, basta isolar a variável em questão, no caso, o variável x. Então, primeiro eu vou passar o 81 para o outro lado da igualdade. Aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, sempre com a operação inversa. E aqui falta só passar para o outro lado esse quadrado, essa potência. O inverso da potência é a raiz, portanto, fica x é igual a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 pode ser 9 positivo ou 9 negativo. Portanto, eu vou dividir, x' vai ser igual a 9 e o x duas linhas é igual a menos 9. Lembrando que uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes, dois valores para x que satisfaz a igualdade. Meu segundo exemplo, eu tenho aqui 4x² menos 46 igual a 3. Primeiro eu vou organizar essa equação para a gente descobrir quem são os termos dela. Como que eu vou organizar essa equação? Igualando ela a zero. Então, repito aqui o 4x² menos 46. O 3 aqui está positivo, passo ele para o outro lado negativo. Estou fazendo isso para igualar essa equação a zero. Fazendo as operações possíveis, 4x² menos 46 com menos 3 dá menos 49 igual a zero. Pronto, organizei. Agora, quem são os termos? O termo a é o termo que acompanha x². Neste exemplo, é o número 4. Então, o termo que está acompanhando aí x² é o 4. A é 4. B é o termo que acompanha x. Ele não aparece aqui, então quer dizer que ele é zero. E C é o termo independente, não tem nenhuma letra do lado dele. No caso, menos 49. Ok, nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b. Como que eu vou resolver? Isolando a variável x neste caso. Vamos por partes. Primeiro, eu vou passar para o outro lado da igualdade o menos 49.
Então, vou repetir aqui o 4x ao quadrado e o sinalzinho de igual. Aqui está tá negativo, né? O menos 49, passo para o outro lado positivo. Ótimo. Aqui, repito, x² igual 49. Agora, eu vou passar para o outro lado da igualdade, o 4. O 4 está multiplicando o x ao quadrado. Então, se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Passo para o outro lado, dividindo aí. Eu coloquei em forma de fração, porque toda fração é uma divisão. Então, 49 sobre 4 é o mesmo que 49 dividido por 4. Falta só tirar esse 2 aqui, que é a minha potência. Como que eu vou tirar essa minha potência? Bem, eu sei que o inverso da potência é a raiz. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 49 sobre 4. E o que é a raiz quadrada de 49 sobre 4? Vai ser igual a mais ou menos 7 meios. Tá aí. Então, meu x' vai ser 7 meios positivo e o x duas linhas seria o 7 meios negativo. Continuando os exemplos, nós temos aqui agora x² menos 7x igual a zero. Vamos identificar os termos. Quem é o termo A? É o termo que acompanha x², quando ele não aparece, é o número 1. Termo B é o termo que acompanha x, nesse caso, o menos 7. E o termo C é o termo independente, quando ele não aparece, ele vale zero. Quando eu tenho uma equação do segundo grau faltando o termo C, nós vamos resolver ela colocando o termo comum em evidência. Quem que é o termo comum nessa nossa situação? É o x. O x é o meu termo comum. Coloco ele em evidência, abro aqui o meu parênteses. O que eu coloco dentro do parênteses é o resultado da divisão dessa equação pelo termo comum, no caso x. X² dividido por x vai dar x. Menos 7x dividido por x vai dar menos 7. Tudo isso igual a zero. Então, o x aqui está multiplicando x menos 7. Quando que esse produto ele vai ser verdadeiro? Quando que essa igualdade ela vai ser verdadeira? Bem, uma é o x ser igual a zero. Se o x for igual a zero, essa igualdade ela é verdadeira. E a outra é o x menos 7 ser igual a zero. Isolando a variável x, passo o 7 para o outro lado, ele vai passar positivo, então x igual a 7. Tá aí. Esses dois x que eu encontrei são as duas raízes da minha equação do segundo grau. Então, o x' aí é igual a zero e o x duas linhas vai ser igual a 7. O próximo exemplo, 6x² menos 18x igual a zero. Quem que é o termo que eu vou colocar em evidência? Quem que é o termo comum? No caso, é o 6x. 6x é o termo comum. Abro parênteses, vou colocar aqui dentro do parênteses o resultado da divisão. 6x² dividido por x, 6x, vai ser igual a x. Menos 18x dividido por 6x, menos 3. Fechei o parênteses, isso aqui é igual a zero. Quando que isso aqui vai ser igual a zero? Quando o 6x for igual a zero. Quando 6x for igual a zero, isso implica que x vai ser igual a zero sobre 6, x é igual a zero, ou quando o quando o x menos 3 for igual a zero. Quando x menos 3 for igual a zero, isso implica que x vai ser igual a 3, isolando a variável. Tá aí as duas raízes. X' vai ser zero e o x duas linhas vai ser igual a 3. Quando eu tenho uma equação do segundo grau faltando o termo c, então, como que a gente vai resolver? Colocando o termo comum em evidência. Trabalhando mais exemplos, nós temos aqui x² igual a zero. Neste caso, vamos identificar quem são os termos.
O termo A é o termo que acompanha x ao quadrado. Quando não aparece, eu já sei que é o número 1. O termo B é o termo que acompanha x. Não aparece, ele vale 0. E o termo C é o termo independente, que também não está aparecendo, ele vale 0. Como que eu vou resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e o termo C? Basta isolar a minha variável aí. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado vai ser igual a 0. Do lado do x ao quadrado tem o número 1. Esse número 1 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. 0 dividido por 1 é 0. Falta agora só tirar esse 2 aqui, que é essa potência. O inverso da potência é a raiz, passo para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Está aí a raiz dessa equação do segundo grau, faltando o termo B e C, é 0. Toda raiz de uma equação do segundo grau, faltando o termo B e C, sempre será 0. Último exemplo, nós temos 5x² igual a 0. Também é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e o C. Como é que fica a resolução? Isolamos a variável x. Então, primeiro eu vou passar o 5 para o outro lado da igualdade, fica x² é igual a 0, como o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. X² vai ser igual a 0 dividido por 5, vai dar 0. X é igual, passo o quadrado para o outro lado em forma de raiz, raiz quadrada de 0 é 0. Está aí a raiz quadrada tá aí as raízes da equação do segundo grau, faltando o termo B e C, sempre 0. Ok, pessoal? Muito obrigada, espero ter ajudado vocês.